Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, de perseguidor a discípulo. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. É uma realidade que quando você é um mundano, quando você é uma pessoa do mundo comum, uma criatura de Deus, mas não exatamente um filho de Deus, antes que ocorra a conversão, você é incapaz de ver o reino de Deus. Da mesma maneira aqui, eles ouvem a voz, os que estão com Saulo, mas não conseguem ver ninguém. É dado aos discípulos de Cristo vê-lo, ainda que este vê-lo seja com os olhos da fé. Isso é um fato que se percebe inclusive na época do batismo de Jesus. Ali, quando Deus diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo, eles ouviram a voz, mas não entenderam nada. Pensaram que era um trovão. Da mesma maneira aqui, desde o princípio, quando Adão peca e se esconde de Deus porque não pode mais vê-lo, e depois lá no Sinai, quando é dito: Moisés, fala tu conosco e te ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos, a partir daquele momento e a partir do pecado que mais se insinua na vida da humanidade nos dias de hoje, as pessoas são incapazes de ver e ouvir a voz de Deus. É um fato que muitas pessoas, inclusive que se dizem cristãs, abrem a Bíblia e não a entendem. Por quê? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então, estão olhando, estão, por assim dizer, ouvindo a voz, mas não a entendem. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. E é preciso, primeiro, que você seja uma pessoa espiritual, então, para poder entendê-la. E foi o que ocorreu ali, né? Eles não só não podiam ver a Jesus, que Paulo ali estava vendo, como também não entendiam o que estava sendo dito. Lembre-se sempre, Apocalipse 1, né? Revelação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem revela a palavra de Deus a nós. E para que essa revelação possa chegar a nós, é preciso que você se coloque numa condição de servo, de alguém que quer obedecê-lo. Capítulo 9 de Atos, então, agora no versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Que coisa impressionante a conversão. Por isso é dito, né, que de fato o reino de Deus, ou as coisas de Deus, ou o cristão anda na contramão do mundo. Saulo, que havia saído de Jerusalém com cartas dos principais da sinagoga, dos sacerdotes, dos pastores da época, cheio de orgulho próprio, já antevendo a glória que iria receber, o louvor, a aprovação deles quando colocasse os cristãos na prisão, quando perseguisse eles, que já antevia a sua entrada em Damasco, cheio de pompa, cheio de honras e glórias, agora quão diferente vai entrar? Vai entrar agora guiado pela mão de outros e cego. O que ele imaginava, né, aquilo que ele sonhava em ter, caiu tudo por terra. E é assim mesmo. Muitas pessoas hoje acham que ao aceitar a Cristo, todos os problemas financeiros, todos os problemas serão resolvidos. Que a pessoa agora vai ser uma pessoa onde que todos vão olhar, todos vão admirar, todos vão louvar porque tem dinheiro, porque tem poder, porque é uma pessoa popular, porque é influente. Completamente diferente
né, de tudo aquilo que as pessoas imaginam. A conversão é, num primeiro momento, você tomar a cruz de Cristo e recebê-la para levá-la. É assim. Esta é a verdadeira conversão. Muitas pessoas buscam a prosperidade financeira nas igrejas, mas não entendem que os primeiros passos da conversão são de fato cravados na cruz do Calvário. Nós temos que aprender a andar nas pisadas do Senhor Jesus. Nós temos que aprender a andar nas pisadas dos discípulos de Jesus se queremos ser discípulos. E com Saulo não foi diferente. Saulo, agora Paulo, está sendo transformado de perseguidor a discípulo e já começa a experimentar, né, as primeiras experiências do que é ser um verdadeiro cristão. Já começa a viver na sua carne as primeiras experiências do que é um verdadeiro convertido. Tudo o contrário do que ele havia sonhado. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Que interessante que Paulo agora, antes enxergando, não via. Agora não vendo, enxerga. Como assim? Veja que Saulo, ele não tinha visão espiritual. Ele simplesmente enxergava tudo trocado. Aquilo que ele deveria ver, que era o reino de Deus, aquilo que ele deveria reconhecer como sendo os discípulos de Cristo, ele não os reconhecia. E aqueles que não eram os discípulos de Cristo, que eram os pastores, os sacerdotes da época, ele os reconhecia como tal. Ou seja, ele era de fato um cego espiritual. E para que ele pudesse ver espiritualmente, foi necessário que Deus agora lhe permitisse experimentar uma cegueira física, para que ele pudesse, através da cegueira física, entender quão cego de fato ele estava para as coisas do reino de Deus. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus diz a ele, né, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é um fato. Aquele que não nasce de novo, ainda que esteja com os olhos abertos, tudo que consegue ver é o mundo físico. Não consegue ver um reino celestial preparado, não consegue ver as coisas que estão preparadas, né, para os verdadeiros filhos e servos de Deus. Saulo viu agora que, ao perseguir os seguidores de Jesus, em realidade tinha estado a fazer a obra do inimigo, de Satanás. Viu que suas convicções do direito e de seu próprio dever tinham estado grandemente baseadas em sua implícita confiança nos sacerdotes e nos príncipes. Tinha crido neles quando lhe afirmaram que a história da ressurreição de Cristo fora um artifício forjado pelos discípulos. Agora que o próprio Jesus se revelara, Saulo estava convencido da verdade das reivindicações feitas pelos discípulos. Lembre-se que quando Jesus morreu, os fariseus disseram o seguinte: olha, quando os soldados chegaram contando a história de que Jesus havia ressuscitado, os fariseus disseram o seguinte: olha, digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. E esse dito ficou até hoje, como diz, né, lá em Mateus, no capítulo 28. É curioso que essa história Saulo acreditou. Então Saulo acreditava que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus e que Jesus não havia sido ressuscitado, que tudo aquilo era uma mentira. E quantos hoje preferem acreditar nas palavras de falsos pastores, nas palavras de pessoas que se dizem ministros de Deus e não são? E são enganados, né? Aquele mesmo engano daquela época que hoje é perpetuado por muitos judeus, né, não deixa de ser diferente em outros aspectos para outras pessoas. Muitas pessoas não creem que Jesus ressuscitou, nem têm ideia do que seja a ressurreição de Cristo e por isso, obviamente, não creem também na ressurreição, como os saduceus da época que não criam na ressurreição. Sigamos o nosso estudo, né, agora a partir do versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. É curioso, o texto diz: havia um certo Ananias. Quando você quer dizer, falar sobre alguma pessoa que não é muito conhecida, esse é o termo usado. Olha, tem lá um certo João. Ah, tem lá um certo Paulo. Ah, tem lá é um certo Cláudio. Ou seja, né, uma pessoa que não é conhecida. Ananias não era uma pessoa popular.
A popularidade foi inclusive um dos problemas seríssimos de Paulo. Foi buscando popularidade, foi buscando ser conhecido e reconhecido pelas pessoas da época que ele fazia o que fazia. E ele teve que agora entrar, como disse, em Damasco, como uma pessoa desconhecida, cega inclusive, guiado pela mão. Aquele que queria levar amarrado e preso os outros, entra agora praticamente como se fosse amarrado, dependente de outras pessoas, porque completamente cego. E sem dúvida nenhuma, a popularidade que ele buscava é que o cegava também para isso. Quantas pessoas hoje cegam os seus olhos buscando popularidade? Quantas pessoas sacrificam o direito, a honra e a dignidade buscando popularidade? Veja, por exemplo, a área política, quanta corrupção, quanto problema, tudo por busca de votos e popularidade, ser reconhecidas. Quantas pessoas se expõem na internet buscando popularidade? Tudo vale, tudo absolutamente vale. A pessoa passa pelo ridículo para poder ter alguns likes, para poder ter os aplausos do mundo. A popularidade tem sido, sem dúvida, um dos grandes trunfos na mão do inimigo. Mas Ananias era um certo homem, um certo Ananias. Ou seja, os verdadeiros servos de Deus são pessoas que não buscam popularidade. São pessoas que, como João Batista, se vestem de maneira extremamente simples e não concordam com as modas do mundo. O botãozinho de baixo do paletó que tem que ficar aberto e um só fechado, isso não diz nada para um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não liga para a moda, porque ele sabe que a moda é apenas para quem busca popularidade e para quem vira um escravo da exata moda de Satanás. O cristão anda de fato na contramão do mundo. É assim. E particularmente, eu vejo como diariamente as pessoas se expõem. Quem foi que disse em algum momento que você deve andar com um paletó fechado apenas um botão? O que isso quer dizer? Certamente nós encontraremos que essas modas são feitas por pessoas completamente alheias à vontade de Deus. E você pode dizer, isso é muito inocente, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque é assim que as pessoas se escravizam e passam a ser todas com uma mesma personalidade. É uma cópia um do outro. E você, através desta escravidão da moda, se sujeita aos ditames dela. Dê uma olhada na internet, veja as modas que estão surgindo, as calças para os jovens caindo, as roupas íntimas sendo mostradas, cada vez mais e cada vez pior, modas ridículas. Por quê? Porque o inimigo tem escravizado as pessoas através da moda. O custo que a moda exige, roupas caríssimas por causa de uma marca, paga-se um horror. Uma camisa que vale 30, 40 reais, paga-se 200 e poucos reais porque se busca uma marca. Tudo isso apela ao coração humano falando, eu quero popularidade, eu quero ser popular. A pessoa se sujeita à moda para ser popular e para ser aceito pela sociedade e receber os aplausos do mundo. Pastores de púlpito seguem essas modas absurdas. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a barba escanhoada. Essa barba e esse cabelo todo cortadinho, com efeitos, com tudo. Pastores que se dizem cristãos, de púlpito, usam esta barba toda escanhoada, toda marcadinha. Deus não se agrada disso e ele sabe por quê. E novamente pessoas dirão, isso não tem nada a ver. Cada um sabe como deve servir a Deus, quando quer servir a Deus e não aceita o que a moda dita. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Finalmente, é curioso entender como a Bíblia é perfeita. Vai à rua direita. Saulo, que apenas andava pela esquerda, pelo lado errado o tempo todo, agora encontra
à rua direita. É na rua direita que ele vai encontrar a palavra de Deus. É no caminho direito que você vai encontrar a palavra de Deus. Quando os ladrões foram crucificados, Jesus estava no meio, um à direita e um à esquerda. O ladrão à direita aceita a Jesus, o ladrão à esquerda não. Jesus disse: os bodes à esquerda, mas as ovelhas à direita. Os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Jesus chega e diz a eles: lancem a rede do lado direito. E eles lançam a rede do lado direito e não conseguiam retirar os peixes de tão pesada que estava a rede. Lançai a rede do lado direito. Lance as palavras certas. Vá à rua direita. Procure seguir o caminho da retidão, o caminho direito, o caminho que te indica ao céu. E a palavra de Deus vai sempre estar sendo ancorada e iluminando este caminho. Vai à rua direita, que lá está o meu servo. E é curioso também você observar a sequência. Veja só, versículo, vai lá, tem um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Uma das primeiras coisas quando você se converte, quando você entende, né, o que está acontecendo na tua conversão, é a oração. A oração é que te dá poder. E Saulo estava orando e tinha razões para orar. Com certeza Saulo aqui, agora, começa a rememorizar tudo o que fez. Imagine você agora, uma pessoa convertida, olhando para trás, olhando tudo que você fez de errado. Saulo havia perseguido e matado cristãos. Estevão não foi o único. E ele estava agora orando, pedindo certamente perdão a Deus por tudo que havia feito, buscando a presença de Deus constantemente. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando Deus mostra como se devem fazer as coisas, nós devemos aprender e fazer exatamente o que ele manda. E quando nós obedecemos, ele vai conduzir todas as coisas. Deus prepara aqui o coração de Ananias, para que Ananias entenda: olha, Ananias, você ouviu dizer de Saulo que está perseguindo, que está matando, mas ele é meu escolhido. E eu quero que você, Ananias, coloque a mão sobre ele para que ele possa tornar a ver. E a mesma coisa é mostrada a Saulo. Saulo agora vê que Ananias vai fazer isso. Deus então prepara todo o caminho para que não haja dificuldades. Eu me lembro que uma vez eu orava pedindo a Deus, era a primeira vez que eu ia para uma favela pregar o evangelho, e eu orava pedindo a Deus, como Saulo, quem sabe, orando aqui, mas eu orava pedindo a Deus que me dissesse o que ele queria que se dissesse àquelas pessoas. Você imagine uma favela onde as pessoas o dia inteiro estão escutando estampido de tiros. Você não tem ideia do que possa ser uma favela, e eu também não tinha. Você vê na televisão algumas coisas, mas você não sabe qual é a realidade daquela sociedade. E eu orava a Deus pedindo a Deus que me dissesse o que fazer. E por alguma razão, nada me era dado de forma clara. Nós sempre temos alguma coisa preparada para poder compartilhar, né? Como ministros, nós devemos nos preparar sempre para ter algo a compartilhar. E nós só vamos ter, obviamente, para dar algo se enchemos o nosso coração de algo. A boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra. Mas simplesmente não me era dado. Deus não me mostrava o que queria que se dissesse. Afinal de contas, quem tem que pregar é Cristo, não é o homem. E eu dizia: Senhor, o Senhor tem que falar, mas se o Senhor não me disser o que quer que se fale, como falarei? E quando chegamos lá, finalmente, o pastor veio direto em mim, me pegou pela mão e me levou à frente e disse: olha, essa noite eu tive um sonho e eu não entendi o sonho. Mas Deus me mostrou que o pastor Rogério, ele chamou a gente de pastor, o pastor Rogério vai interpretar o sonho para nós. Eu nunca vi aquele pastor na minha frente. Eu não fazia a menor ideia do que viria. Mas, irmãos, eu lhes asseguro em Cristo Jesus, tendo os anjos por testemunha, quando o pastor começou a contar o sonho dele, eu já sabia todo o sonho dele, eu já sabia o que ele havia sonhado e já sabia também o que pregar. Por quê?
porque Deus deu a ele um sonho em simbologia de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E ele ali pôde ver, através de estrelas, como aquelas 3 mensagens, né, viriam até a sua igreja. Ele não sabia que eram as 3 mensagens angélicas, mas Deus mostrou a ele, em simbolismos, uma estrela que vinha, rodeava e iluminava a terra, uma segunda estrela que vinha e iluminava a terra, uma terceira estrela que vinha e iluminava a terra, e uma quarta estrela que vinha e iluminava então a terra agora de forma esplendorosa, né? A luz do 4º anjo que ilumina a terra com a sua glória. Eu sabia exatamente o que pregar. Deus estava preparando o caminho, preparando o coração dele, preparando o coração da igreja para que não discutisse sobre a mensagem, e ele sabia exatamente agora que a mensagem vinha do céu. Por quê? Porque Deus lhe deu o sonho, lhe mostrou que nós a interpretaríamos pela graça e poder de Deus, e assim a igreja não tinha desculpas diante de Deus para rejeitar as 3 mensagens angélicas. É assim que Deus trabalha. Ele prepara todos os corações. Os anjos vão na frente, preparando tudo para que o mensageiro possa, se fiel à palavra de Deus, ter aceitação. Como os bereanos, né, que ouviam de bom grado a palavra e iam ver se as coisas eram de fato assim. Mas sigamos nosso estudo, né, a partir do versículo 13 agora. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. É um fato que Deus vai preparar os caminhos. É um fato que ele faz isso. Ele prepara um coração aqui e um coração ali. Mas todos aqueles, e por favor, ouçam o que diz a palavra de Deus. Todos aqueles que hoje estão violentando sua consciência como Saulo, todos aqueles que estão dentro de igrejas vendo irmãos sendo excluídos de forma inocente e maldosa, todos aqueles que estão olhando tudo que acontece de errado dentro das igrejas e estão calados, covardemente calados, porque não têm coragem de repreender o pecado, porque não têm coragem de chamar o pecado pelo seu nome. Todos estes, sem exceção, todos estes que perseguem os cristãos, que falam mal dos irmãos que hoje fazem parte de movimentos leigos e que foram expulsos de suas igrejas por falar a verdade. Todos estes que hoje acusam esses irmãos de desigrejados, de dissidentes e de outros nomes que nem vale a pena aqui citar, todos estes, por favor, tenham em mente a experiência de Saulo. Por quê? Porque chegará o momento que muitos que saíram do meio de nós, quem dera muitos que saíram de nós, ou poucos, Deus o sabe, resolverão voltar, mas olharão para trás e verão o rastro de destruição que deixaram. E olharão para trás e terão dificuldades, porque sabem o que fizeram. E no coração de muitos leigos surgirá exatamente a dúvida de Ananias: Senhor, esses homens falavam mal de nós, esses homens nos expulsaram das igrejas, esses homens nos perseguiram. E haverá muita dificuldade no coração dessas pessoas para aceitar que agora essas pessoas estão de fato convertidas, esses líderes estão de fato convertidos e são pastores que querem realmente agora servir a Deus. Será difícil para aceitá-los, porque esses membros agora desses ministérios leigos que foram tão machucados por eles, olharão para trás e dirão: Senhor, eles estavam nos perseguindo. Só o poder de Deus para poder agora limpar o coração daqueles que machucaram e dos que foram machucados, para que com arrependimento sincero possam aqueles que foram machucados aceitar aqueles que eram outrora seus inimigos e ao mesmo tempo aqueles que eram inimigos poder se converter de fato em discípulos de Jesus, de perseguidores a discípulos. Deus espera realmente que estes muitos Saulos de fato escolham passar a ser Paulos, de perseguidores a discípulos de fato de Jesus. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Qual é o problema? O problema é que os movimentos leigos que estão surgindo invocam o nome do Senhor. Este é o problema.
A palavra de Deus ensina no livro de 1 João, 2 João, qual é o grande problema em relação ao nome ou ao caráter do Senhor. Jesus veio à terra revelar o caráter do Pai. Jesus veio como um ser humano mostrar que é possível revelar o caráter de Deus na terra. Jesus mostrou que é possível revelar o seu caráter na terra. Mas esses homens, contrários ao Evangelho, dizem: não, o ser humano vai ser pecador até o fim. O ser humano não pode deixar de pecar. Enquanto o movimento leigo, essas pessoas que estão sendo expulsas das igrejas por dizer que Jesus é de fato o real e literal Filho de Deus, por ensinar que de fato Jesus veio em carne, mas na carne venceu o pecado, esses líderes não permitem que se invoque o nome do Senhor, não permite que se invoquem o caráter do Senhor, que se revela na sua humanidade plena, numa constante e ininterrupta comunicação com o nosso Pai Celestial. Foi assim que Jesus venceu e foi assim que ele revelou o nome, o caráter do nosso Pai nesta terra. E é isso que o céu espera, é isso que Jesus espera da sua igreja. Mas certamente o inimigo não permitirá, a menos que as pessoas hoje que compõem as muitas instituições eclesiásticas entendam qual é o seu papel. Somente quando entenderem o seu papel e resolverem invocar de fato o nome do Senhor, invocar e refletir o caráter do Senhor na sua vida, somente então a igreja de fato será reconhecida como tal, a verdadeira igreja do Senhor. Me permita ler um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 122, de uma senhora chamada Ellen White, a quem muitos também perseguem, que também não gostam. Apenas ouça e permita que teu coração agora, completamente aberto à instrução do Senhor, simplesmente considere o que você vai ouvir. Falando de Saulo indo até Ananias, diz: dessa maneira, confirmou Jesus a autoridade de sua igreja organizada e pôs Saulo em contato com seus instrumentos apontados na terra. Pare para pensar um pouco aqui. Nenhuma conclusão precipitada. Havia uma igreja a quem os fariseus diziam: esta é a igreja organizada, que estava em realidade uma igreja desorganizada pela junção com Babilônia. Era uma confusão as suas doutrinas e os seus ensinos. Era uma igreja desorganizada. Porém, na boca dos falsos pastores, dos sacerdotes da época, esta era a igreja organizada. O grande templo que já estava fadado à destruição. Mas havia uma igreja, sim, organizada. Organizada porque tinha Cristo como fundamento. Organizada porque era organizada pelos princípios e pilares da fé ensinadas pelo Senhor Jesus. Esta era a verdadeira igreja organizada. Foi a esta igreja que Jesus enviou Saulo, e não para o templo de Jerusalém, não para a instituição eclesiástica da época. Cristo tinha agora uma igreja como sua representante na terra, e a ela pertencia a obra de dirigir os pecadores arrependidos no caminho da vida. Esta mesma senhora escreveu uma vez o seguinte: Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, não é uma grande instituição, portanto, mas aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus. E não se enganem novamente, os mandamentos são 10, inclusive o mandamento que diz que nós devemos honrar pai e mãe, mostrando claramente, de forma simples, a necessidade que temos de realmente, na segunda tábua, ter um compromisso com aquilo que é a relação nossa com o nosso próximo, da humanidade para com a humanidade, mas o primeiro mandamento que se levanta soberano, que é: não terás outros deuses diante de mim. Nosso Pai falando ao nosso coração. Esta igreja, a verdadeira igreja, ensina que não devemos ter outro Deus diante do nosso Pai Celestial. E isso
é um outro problema que tem sido gerado no meio das igrejas constantemente. Quando, em meio ao seu erro e cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo, foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Que igreja é essa? Sigamos um pouco mais, finalizando o nosso estudo de hoje. Versículo 15 do livro de Atos, no capítulo 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora Saulo, convertido, irá levar o evangelho aos gentios. Aquele povo exclusivista, aquele povo que achava que era o povo escolhido por Deus, havia o rejeitado e deixara de ser o povo escolhido. Da mesma maneira hoje, há um povo chamado que foi escolhido por Deus, mas da mesma maneira como aqueles o rejeitaram, também hoje rejeitaram a Cristo através das várias mensagens que foram dadas em 1888 por Wagner e Jones, pelas mensagens que foram dadas para que não se contaminassem com Babilônia, não se unissem a igrejas caídas, mas infelizmente foi a sua escolha e hoje a igreja, esta igreja que foi chamada por Deus, segue os mesmíssimos passos daquela que outrora foi a igreja de Deus também, os hebreus, os judeus. Mesmíssimo pecado. E não se permitiam invocar o nome do Senhor Jesus. O mesmo pecado relatado aqui. Versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa é a conversão. Eu vou lhe mostrar quanto deve padecer pelo meu nome. Pessoas que se dizem convertidas buscam agora a honra, a glória, a popularidade e bens materiais, prosperidade financeira. Mas aqui é mostrada a Paulo o que de fato vai acontecer. Paulo, você vai padecer pelo meu nome. De tal maneira que anos depois, no livro de Gálatas, no capítulo 6, Paulo pôde dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Todo aquele que escolher servir a Jesus, de uma maneira ou de outra, trará no corpo as marcas do Senhor Jesus. Se essas marcas não forem físicas, elas serão certamente marcas espirituais. A marca de pessoas que foram estigmatizadas, que foram xingadas, que foram a todo momento perseguidas e caluniadas. De uma maneira ou de outra, o inimigo irá se levantar contra você quando você escolher, como Paulo, deixar de ser um perseguidor para ser um discípulo verdadeiro de Cristo. 17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Que impressionante. Paulo, cego, conseguia ver. Saulo, não cego, não conseguia ver. Quando Saulo se permitiu agora ver espiritualmente, que é o que realmente nós precisamos aprender a ver, lembre-se, a fé é a firme convicção das coisas que não se veem, a certeza daquilo que se espera. Quando você escolher servir a Deus, quando você escolher de fato ver aquilo que outros não veem, aí sim Deus abrirá diante de você a sua palavra e você de fato poderá ver aquilo que é importante e necessário ver o reino dos céus. E quando você escolhe ver, agora sim, uma vez que você entendeu a lição, uma vez que Paulo entendeu a lição, quando Deus lhe permite agora estar cego para que possa ver a cegueira espiritual que o acomete, quando ele agora pode ver que estava indo para o caminho da esquerda, o caminho da perdição, ele passa agora para o caminho direito, o caminho da retidão, agora sim Deus pode de fato abrir também a ele os olhos físicos, porque ele já aprendeu a lição. E diz o texto então, 18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Agora as escamas caem da vista dele. É preciso que, de uma vez por todas,
caiam as escamas que estão infelizmente cegando tantas pessoas que se dizem cristãs hoje, mas são tão somente escravos de instituições eclesiásticas. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, mostra quão terrível é a condição da igreja de Laodiceia. Pois tu dizes, rico, enriquecido e de nada tendo falta, e não sabes que és um desgraçado, cego, miserável, pobre e nu. É necessário, portanto, que caiam as escamas daqueles que hoje são religiosos, mas não são discípulos de Cristo. É necessário que você escolha de uma vez por todas se você continuará sendo um membro de uma igreja institucional, uma igreja feita de pedras, ou se você vai realmente escolher fazer parte de uma igreja feita de pedras vivas, espirituais, para a honra e glória do nosso Deus. E quando você fizer essa escolha, certamente você estará incomodando o inimigo, mas ao mesmo tempo você será de fato um representante de Cristo. Você fará parte de fato do membro organizado de Cristo nessa terra. Você fará parte do corpo de Cristo nessa terra e será de fato visto como tal, um representante de Cristo aqui. Nesse caso, Ananias, ao colocar as mãos sobre Paulo, neste caso, Ananias representava Cristo, como representa também os ministros de Cristo sobre a terra, os quais são indicados para agir em seu lugar. No lugar de Cristo, Ananias tocou os olhos de Saulo para que ele recobrasse a visão. Em lugar de Cristo, colocou suas mãos sobre ele e, enquanto orava em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Tudo foi feito no nome e pela autoridade de Cristo, pois Cristo é a fonte e a igreja é o canal de comunicação destas bênçãos. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.